Você conhece as garotas da Ado? Please must play. Please buy now. Please buy now. No. Please me have them buy now. Guys. Olá pessoas, sou o Akira e sejam bem-vindos à parte 5 do vídeo das Ado Girls. Se você caiu aqui de paraquedas e não sabe do que se trata esse assunto, você sabia que as personagens dos videoclipes da Ado possuíam um nome e até certo ponto uma lore por trás de cada uma delas? Nesse vídeo eu irei introduzir e explicar esses seus conceitos com base nas minhas interpretações e pesquisas que venho fazendo. E caso queira ver o resto dessa série onde eu comento de outros personagens, vai ter uma playlist lá no meu canal com todos os vídeos das garotas faladas até agora. Ah, e só mais uma coisinha antes de começar. No Twitter, um perfil chamado Clopause traduziu para o português todas as 370 páginas do livro Vivarium, Ado e Eu, o oficial lançado pela cantora, que eu comentei aqui na parte 2. Então se você tiver interesse em ler ele, o link do post e do site estarão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Sério, não percam essa oportunidade de ouro de ler esse livro. O trabalho que esse cara fez é insano. E também preciso acreditar a Azrael Space por ter feito toda a diagramação dessa tradução. Muito obrigado aos dois por agregarem tanto na comunidade da Ado aqui no Brasil. Agora, sem mais papo, vamos começar o vídeo pela... Tanaka Keiko é a nossa protagonista no videoclipe Ama Controversy, ilustrada pela artista Erina Ramono e lançada em fevereiro de 2023. Logo de cara, podemos notar que essa música é um caso particular. Diferente de outros clipes, onde a Ado nos apresenta várias personagens e universos muito mais fantasiosos e fantásticos, aqui partimos do completo oposto de tudo isso, pois o cenário em que Ama Controversy se passa é muito mais corriqueiro que o normal. O título da canção se traduz em português como Eu Sou Uma Controvérsia, brincando com esse sentimento que é muito característico da personalidade da Ado, a autodepreciação. E ele também aborda outros pontos que se relacionam com esse ato, como por exemplo, as altas expectativas e pressões que outras pessoas carregam sobre nós e as incessantes cobranças que fazemos a nós mesmos. Mas diferente de outras músicas que abordam temas parecidos, como em Ready Made e You Say Wa, a nossa protagonista Keiko não parece querer lutar contra essas críticas ou provar que elas estão erradas. Aqui, ela simplesmente aceita que vai ser julgada de qualquer forma. Tanaka Keiko possui um design muito mais simples e nada extravagante que o normal. Suas roupas parecem ser a de uma trabalhadora comum, sem grandes acessórios ou elementos chamativos. Suas expressões são pesadas, geralmente transmitindo cansaço, ansiedade, choro ou inquietação. Mas em contrapartida de todo o seu conceito inicial, o modo de como ela e o videoclipe foram desenhados de uma forma tão exagerada e cômica torna o que teoricamente seria elementos tensos e complexos em uma grande ironia visual, se destacando como alguém que, à primeira vista, possui um design muito simples e convencional, mas que se transforma em alguém muito diferente e especial para a comunidade, comparado às demais personagens dos videoclipes da Ado. Partindo agora para o vídeo, o clipe tenta mostrar diversos momentos do cotidiano da Keiko, como ela no ambiente de trabalho ou em situações rotineiras, e apresenta o quanto ela precisa aguentar e carregar de pressão sobre si mesma e das outras várias desgraças que acontecem na vida dela. Esses problemas estão também presentes na letra da canção, em forma de várias frases inconclusivas e autorretrucadas da própria Keiko, que resultam na pergunta que lidera o refrão e o título da música. Eu sou uma controvérsia? Se indagando se o problema é realmente a nossa protagonista ou o contexto ao seu redor.
Podemos observar que a nossa personagem Keiko possui sérios problemas de convivência social. Seu jeito mais tímido e solitário faz com que ela tente se diminuir antes mesmo que os outros façam isso primeiro, gerando um efeito bola de neve de cobranças e críticas hipotéticas sobre sua própria imagem. Ela parece entender que nunca vai conseguir agradar todo mundo, então simplesmente ela deixa de tentar esconder as suas falhas, tornando o seu próprio caos emocional em uma parte da sua personalidade. A composição sonora dessa música também ajuda a potencializar essa mensagem. O estilo de melodia mais caótico, repetitivo e meio bagunçado produzido pelo Pinóquio P, o produtor musical desse videoclipe, causa um certo tipo de estranhamento e até um leve hate em parte do público que escutou essa música e que está acostumado a ouvir outras produções da Ado. Mas que nesse contexto, ele cumpre exatamente o seu papel. Até porque a própria composição parece também ter um intuito de querer soar como controversa. Uma outra interpretação bem interessante que dá pra fazer sobre I'm a Controversy é dele ser uma resposta da própria Ado sobre, até então, o futuro da sua carreira musical. Em 2022, 6 meses antes do surgimento desse clipe, acontecia o lançamento do famoso filme One Piece Red, e a ascensão do enorme sucesso da personagem Uta, que impulsionaram e marcaram absurdamente a carreira da nossa cantora, fazendo com que várias pessoas a conhecessem e tornassem enormes fãs dela posteriormente. Porém, para a surpresa de alguns, a primeira música lançada pela Ado após todo esse alvoroço foi exatamente I'm a Controversy, contrariando todo aquele discurso da personagem Uta no filme sobre otimismo e autoestima. A mensagem de que ser uma pessoa controversa e problemática é uma resposta direta a quaisquer expectativas irreais que os fãs do filme poderiam fazer sobre a cantora, podendo ser feito um paralelo bem interessante entre as músicas I'm Invincible e I'm a Controversy, que mesmo possuindo títulos parecidos, comunicam o completo oposto, separando muito bem a imagem de quem foi a Uta e de quem realmente é a Ado. I'm a Controversy se tornou um dos meus videoclipes favoritos, tanto em questão musical como visual. A personagem da Keiko é uma bela demonstração de uma pessoa que foge completamente dos padrões idealizados. Ela com certeza não é a primeira opção que pensamos de uma pessoa perfeita na vida real, e até mesmo de uma protagonista de um videoclipe da Ado. Mas a sua simplicidade e sua aceitação com essas críticas e julgamentos são o que tornaram ela uma personagem extremamente humana e tão querida no meio dessa vasta gama de personagens dentro da discografia da cantora. E sinceramente, o que mais poderíamos esperar de uma protagonista que olha diretamente para nós e se auto-intitula como Eu Sou Uma Controversa? O Miko e Hanabi são as protagonistas do videoclipe Fireworks, lançado em janeiro de 2022 e ilustradas pelo artista Goru. O clipe conta atualmente com mais ou menos 5 milhões e meio de visualizações, e provavelmente, assim como eu, você também nunca tem ouvido falar dessa música. Até porque ela foge completamente dos padrões que estamos acostumados a ouvir da Ado. Mas isso não diminui nem um pouco a relevância das nossas personagens. O videoclipe possui duas protagonistas, chamadas de Umiko e Hanabi. Ambos os seus nomes fazem referência direta ao tema principal da música, que é, obviamente, sobre os fogos de artifício. Hanabi se traduz literalmente para fogos de artifício, enquanto que Umiko é uma derivação da palavra Umi no japonês, que significa mar,
ligado ao tema dos fogos pelo motivo dele ser um elemento muito celebrado dentro da cultura japonesa, possuindo até um feriado nacional, celebrado em 24 de julho, intitulado como Dia do Mar, e sendo coincidentemente a mesma data no qual a historinha de Fireworks também se passa. Mas como se já não fosse motivo suficiente para o ser o nome da nossa protagonista, além disso, essa época do feriado é comumente conhecida por ser um período do ano que ocorre muitos dos famosos Matsuris lá no Japão, os tradicionais festivais japoneses. E quase sempre ao final desses eventos acontece uma grande queima de fogos de artifício, que muitos outros animes e jogos até referenciam, incluindo também o nosso videoclipe. Agora, partindo para a narrativa, o Miko e Hanabi, pelo visto, são amigas de infância e convivem um dia a dia monótono juntas. Elas decidem planejar de ir ver, no dia 24 de julho, a uma queima de fogos de artifício à noite, relembrando dos velhos tempos de quando eram crianças. Porém, Hanabi não parece ter mais o mesmo ímpeto como antigamente, fazendo com que o Miko fosse ir ver sozinha. A história a princípio é bem simples, porém a mensagem por trás dessa música é algo muito comovente. Ela é sobre valorizar os pequenos momentos felizes da vida, ficando vivos dentro das nossas memórias, mesmo que eles tenham durado um curto período de tempo. A Hanabi guardando com carinho as lembranças de quando viu a queima de fogos junto da amiga é um belo exemplo de um momento curto e bobo que se transformou numa memória querida guardada por anos. Hanabi, ao se lembrar desse flashback, decide de última hora ir ver aos fogos junto de um Miko e cumprir a promessa que teve com a amiga, terminando assim o clipe com ela segurando a sua mão e vivendo novamente a uma memória que será guardada para sempre. Fireworks é um trabalho que dialoga com a nossa transição entre a infância e a juventude. Ele tenta transmitir um otimismo em meio a essa fase turbulenta da vida, onde muitas pessoas perdem a sensibilidade das coisas e o entusiasmo de viver intensamente os seus dias a dias. A canção tenta ser um escape para esse público, mostrando que mesmo nos dias mais nebulosos que tivermos, nas noites mais escuras que viveremos, ainda poderemos olhar para o alto e ver nesse imenso céu de escuridão várias estrelas, brilhos e luzes se destacando sobre ele, igual como se olhássemos a uma grande queima de fogos de artifício. Tom é o nome do protagonista do videoclipe Motherland, ilustrado pelo nosso já conhecido artista Yasutatsu e lançado em maio de 2022. Este clipe é um caso bem legal de se reparar, pois ele aborda sobre um tema bem diferente e delicado e comparado a outras músicas da nossa cantora Ado. Motherland é uma canção que busca retratar a nossa busca por identidade diante um contexto familiar extremamente fragilizado. Tom nos é apresentado no videoclipe como uma criança cabisbaixa, que vive aos cuidados de uma pessoa, possivelmente a sua mãe. Porém, a imagem que ele tem dela foge completamente do nosso entendimento quando pensamos numa figura materna. O nosso protagonista enxerga sua mãe como uma criatura maléfica e perigosa, mas ele tem bastante motivos para achar isso, sendo o principal deles o autocontrole que a mãe tem sobre o nosso personagem, como por exemplo, não deixando-o nem ao menos decidir qual roupa ele irá se vestir no dia. Ele chega ao seu limite e cria coragem em confrontar a sua mãe de frente, mas também sente o medo de arcar com as consequências das suas ações contra ela,
Por isso, ele foge de casa depois de atacá-la e passa por uma aventura bastante fantástica, no sentido literal da palavra. No decorrer dessa jornada, é possível perceber a sua adesão ao cabelo mais longo e a uma imagem mais feminina de si, levando consigo as raízes de uma planta em volta do seu pulso. Em um determinado ponto, ele enfrenta algo parecido como sua própria versão, dominada por essas raízes espinhosas, e termina o videoclipe abraçando-a na frente da imagem de sua mãe. Podemos presumir que toda a narrativa desse videoclipe gira em torno desse ódio que Dom tem contra a sua cuidadora. Porém, numa análise um pouco mais minuciosa, conseguimos perceber uma relação muito mais profunda nessa história. O título do videoclipe é Motherland, que significa terra-mãe ou pátria em português. E a canção enfatiza muito a busca de Dom por uma terra-mãe ideal para ele, já que a sua casa, que na teoria seria a sua verdadeira pátria, seu lugar de acolhimento, não lhe encaixava devidamente. A frase "isso não é o paraíso" explicita o contexto contraditório onde Dom vivia, e a busca para encontrar a sua verdadeira terra-mãe, um lugar onde todos os inferiores seriam valorizados, é um refúgio e uma busca pela falta de uma identidade própria para Dom, já que isso foi suprimido dele decorrente dos problemas maternos que sofreu. Os espinhos que enrolam seu corpo são os traumas dessa relação maternal que viveu durante toda a sua infância. E mesmo sendo doloroso manter esses espinhos, é notável que Dom nem ao menos tenta retirar essas plantas no decorrer do videoclipe, sendo um indício à principal mensagem da música. A ideia de que entender a si mesmo não significa apagar a sua história, mas sim reconhecê-la por tudo que contribuiu para formar quem você é atualmente. Todas as dores, experiências, traumas e desejos são o que moldam cada indivíduo na nossa sociedade, e com Dom também não seria diferente. Nessa jornada de autorreconhecimento, ele percebe que é impossível se desvencilhar totalmente do seu passado. A resposta dessa terra-mãe ideal que ele procura só virá à tona quando ele enfrentar a versão de si mesmo que permaneceu presa nesses antigos traumas. Aquela que está coberta de espinhos e que nunca conseguiu confrontar a sua mãe no passado. A cena do bolo de aniversário apresenta exatamente essa versão do nosso protagonista. E é nesse momento que Dom faz algo que poucas pessoas, até na vida real, têm a coragem de fazer: encarar de frente as suas feridas. No desfecho do clipe, o abraço entre Dom e sua versão espinhosa simboliza a aceitação de tudo que ele passou. Não se trata de justificar ou esquecer de toda a dor sofrida, mas de compreender que essas experiências, por mais dolorosas que tenham sido, também ajudaram a moldar quem ele é, encontrando o equilíbrio de entender o amor de si próprio e o da mãe, que cuidou dele desde então. É perceptível também que Motherland é uma canção muito mais íntima cantada pela Ado. A dor de não se encaixar no seu devido lugar e a constante reclusão das pessoas que deveriam ser o seu porto seguro são questões que refletem na história da própria cantora. E, no caso dela, a solução para encontrar a sua verdadeira pátria foi se alocando no cenário musical, um lugar onde poderia ser ela mesma e sendo respeitada e admirada por um monte de pessoas ao redor do mundo, valorizando, entre aspas, a sua inferioridade. Então, assim como Dom, que entendeu a si próprio, e a Ado, que achou o seu devido lugar na música, nós que assistimos também devemos olhar para frente e ir em busca de conseguir realizar os nossos sonhos, sempre almejando encontrar a nossa verdadeira terra-mãe.
ちだよその名残が胸を刺す忘れたことも忘れてしまえ悲しみもぬくもりも消えてしまえされど今も Elf é uma música lançada em janeiro de 2025, ilustrada novamente pela nossa querida Zombie no Mata, e se tem Zombie no Mata no clipe, pode ter certeza que ela vai vir com muitas referências e mistérios por trás de seu trabalho. Já começando com o pé na porta, vamos iniciar falando dos nossos personagens. E aqui já acontece algo inédito que a artista não tem o costume de fazer. Mari e Pavão-san, ou também podendo ser chamados de Elfo, são os nomes oficiais cedidos pela Zombie no Mata, diferentes de qualquer outro personagem dedicado para Ado e ilustrado por ela. Eles são apresentados no vídeo com um encontro inesperado entre ambos. Mari caminha sem rumo pela cidade, carregando o seu instrumento musical. Até que, ao tropeçar perto de uma parede, ela consegue enxergar por uma fresta algo gigantesco escondido em uma cela. Movida pela curiosidade, Mari se aproxima e retira uma pena da ave que estava lá adormecida. Ela se desperta, e é nesse momento que conhecemos o nosso segundo protagonista, o Elfo. Ele não é um animal qualquer, mas sim uma mistura de um pavão com um ser humano, resultando numa criatura que, ao mesmo tempo linda, é também bastante perturbadora. Mari então se assusta e foge daquele lugar levando a pena consigo, deixando o elfo para trás, sem poder fazer nada além de encará-la. Mas naquele instante, mesmo sem perceber, ela havia criado uma conexão entre ambos. Mari começa a cuidar da pena, e conseguimos ver que ela funciona quase como um terceiro olho do elfo, podendo observá-la através do objeto. Nisso, os anos se passam, e o pavão continua acompanhando silenciosamente o crescimento de Mari, vendo-a se tornar uma adulta. Porém, em todas as vezes em que ela aparece diante da pena, ela está chorando, e em determinado momento, Mari decide guardar a pena do pavão dentro de uma gaveta, rompendo completamente essa conexão que tinha entre os dois, resultando novamente na solidão do nosso protagonista. No final do clipe, é mostrado que o pavão é retirado de sua cela e fica escoltado por várias pessoas do que parece ser algum tipo de culto, e o seu destino não conseguimos saber. Mas durante a sua caminhada até lá, vemos que uma senhora idosa chega perto e o abraça, ainda em lágrimas, segurando uma pena do pavão na mão. Essa senhora, na verdade, é a Mari. E nesse reencontro entre os dois, o elfo pôde fazer aquilo que tanto aguardou por muitos anos: tocar e acariciar a sua cabeça, relembrando aquela primeira vez que se encontraram. E após isso, ele se vira de costas e se despede da pequena com um adeus. Este clipe, junto da entonação vocal impressionante da Ado, torna ele um exemplar muito emocionante e marcante para os fãs da cantora. Todo o enredo em volta de solidão, acolhimento e arrependimento transmitem uma sensação de despedida, mas ao mesmo tempo de reencontro. A letra da música brinca muito com esse conceito, utilizando metáforas para falar sobre a aceitação da tristeza, auto-reconhecimento e principalmente sobre a saudade, parecendo até como uma série de mensagens distantes ditas pelo elfo para Mari.
しみもぬくもりも消えちまえそれの今も耳に残るわ固く災害を願うようなさよなら Adieu adieu Love you adieu Depois de contextualizar todo o videoclipe, partimos agora para os designs dos nossos personagens. Começando pela Mari, ela usa uma peça de roupa comumente vista em vários eventos formais e culturais lá no Japão, chamada de hakama. Leva junto ao seu lado um instrumento musical que é muito tocado nesses tais eventos culturais, conhecido como biwa, sendo ele também utilizado exclusivamente para tocar os tradicionais gagakus, um estilo de música e dança clássica japonesa. E é em torno de todo esse conceito musical que podemos ligar a personagem da Mari com a referência do design do pavão, pois ele foi inspirado numa lenda do budismo chamada de Kalavinka. Kalavinka é uma criatura lendária com cabeça humana e corpo de ave, bem parecido com a fisionomia do nosso protagonista. É bastante famosa dentro de sua religião por ter uma voz e cantos magníficos, se tornando conhecida popularmente por ser uma criatura muito frequente nas apresentações desses tais gagakus no decorrer de várias eras. Agora, levando isso à narrativa do videoclipe, e presumindo que a Mari participava desses tais eventos, não é nenhuma loucura dizer que possivelmente ela também conhecia a imagem do Kalavinka, ou nesse caso do clipe, a imagem do pavão. Nisso podemos ligar com o fato da Mari cuidar daquela pena do elfo com tanto cuidado, pois provavelmente ela considerava aquele item como um objeto sagrado. Ela cuidar dessa pena por anos, mas chorar toda vez que fica de frente com ela pode ser a comprovação de que Mari não tem medo da criatura, mas sente uma dor imensa de não ter a compreendido melhor na hora que se encontraram pela primeira vez, de ter fugido sem ao menos tentar ajudar o pavão, de saber da existência, mas não saber mais do seu paradeiro. O ato dela guardar aquela pena na gaveta nada mais é do que uma espécie de fuga desses pensamentos que assombram ela, e uma forma de esquecer das dores dessa realidade que ela criou. No momento que Mari ouve que a criatura seria liberta para possivelmente ser sacrificada, ela corre até o local onde estava e se debruça sobre ele, chorando e pedindo perdão por não tê-lo ajudado anteriormente. Ela pensa que o elfo a odeia, mas a reação da entidade é a completa oposta. O elfo bota a mão em sua cabeça e abre um sorriso, mostrando que ali não lhe restava, na verdade, nunca nem houve qualquer ressentimento por Mari. Para o elfo, ela ainda é aquela criança de coração puro e ingênuo. Um encontro entre ambos, começando pelo verso "Eu me esqueci das coisas que eu esqueci", e terminando com um "Eu te amo" e você, adeus, adeus, é a chave de ouro para fechar toda essa obra. A despedida e ao mesmo tempo o reencontro entre os dois é uma cena emocionante e detalha cuidadosamente a relação unilateral, mas mútua, entre ambos durante todo esse tempo. Uma conexão entre as memórias da Mari e a convivência silenciosa do elfo. E mesmo com tudo isso dito, este final para mim não parece ser apenas uma simples despedida entre personagens de um videoclipe. Eu interpreto ele também tendo uma reflexão sobre como devemos lidar com todas as pessoas queridas que perdemos ao longo da nossa vida. Ou em outros nomes, sobre o luto. O clipe inteiro questiona algo extremamente humano. Esquecer alguém realmente diminui a nossa dor? Quem partiu gostaria de ser apagado da nossa memória? Ou o verdadeiro amor está justamente em continuar carregando essas lembranças, mesmo quando elas machuquem tanto? No fim, Elf é um exemplar perfeito de um videoclipe comovente. Ele lida de maneira esplendosa sobre temas profundos, como a aceitação,
acolhimento e arrependimento. E é acompanhado de um canto belíssimo da Ado que poucas músicas da sua discografia conseguem prover. A obra nos faz refletir sobre como despedidas não são fáceis, mas também que elas nunca serão o nosso último adeus. A partir do momento que as memórias e as lembranças se manterem dentro da nossa mente e do nosso coração, sempre haverá um novo reencontro, ressignificando a dor da perda e revelando o verdadeiro valor de quem realmente é o elfo. 忘れたことも忘れてしまえ悲しみもぬくもりも消えちまえされど今も耳に残る E é isso, pessoas. Obrigado por assistirem até aqui. Perdão pela demora que tive para sair esse episódio. Tava focado em outros vídeos aqui no meu canal, que aliás, se você não viu ainda, recomendo muito que deem uma olhada, porque eles estão espetaculares e me esforcei bastante para produzi-los. Deem um like, já vão dizendo aí nos comentários as suas interpretações sobre cada videoclipe. E quais as próximas Ado Girls que vocês querem ver aqui. Muito obrigado novamente pelo apoio e até um próximo vídeo.